amigos, queridas amigas, que esse nome tão reverenciado, tão citado, verdadeiramente possa encontrar sintonia em nossos corações, em nossas mentes. A presença dessa realidade ainda imensurável de Jesus conosco exige, como o próprio tema irá desenvolver ao longo do tempo que nós temos, a sintonia necessária para esta presença a nos incluir. Na minha mente, há 25 anos atrás, estávamos aqui nesta sala, pela oportunidade que esta casa nos concedeu de começarmos a alicerçar a Sociedade dos Estudos Espíritas de Gramado. Se esta casa, a qual parabenizo todos os trabalhadores dos dois cantos da vida, está com 35 anos, a CEEC está com 25, pelo sentimento de solidariedade, quando a casa nos abriu a porta para desenvolvermos alguns estudos em turno, naquela época, se não me falha a memória, do livro Nosso Mundo. Trago um abraço de todos aqueles que fazem a Sociedade dos Estudos Espíritas de Gramado. Não por coincidência, também em outubro, é o mês de aniversário da casa. E a alegria verdadeiramente toma conta dos nossos corações. Quando nós olhamos para trás e percebemos que algo foi feito, então a nossa gratidão pelo convite de José Soares e de todos aqueles que fazem esta casa, nos dando a oportunidade de mais uma vez buscarmos a verdade que nos liberta de tantas prisões nas quais ainda nos encontramos. Então, ao longo desses últimos anos, particularmente venho me dedicando aos estudos, não apenas filosófico, científico, mas buscando no Evangelho a essência da nossa jornada, que me parece cada vez mais longa, a cada passo que nós damos no entendimento dos ensinamentos do Mestre. Não a propósito, nós escolhemos esta longa escadaria que vocês veem aí no fundo. Porque mais ou menos em termos de imagem representa a nossa longa jornada. A cada degrau, um esforço que nos é exigido para nos elevar. Inicialmente, me parece, isso é a interpretação nossa, que o Evangelho como boa nova veio trazer de imediato a consolação para os aflitos. Em um mundo de extrema violência, não que hoje seja diferente, as violências também existem, mas em outras proporções. Mas veio naquele momento atender a uma demanda daquele povo que com certeza nós transitamos, acreditando nas múltiplas existências que já vivenciamos. Mas o consolo por si só não é o objeto essencial do Evangelho. A verdade é muito mais profunda e desafiadora. Quanto mais se entende, e nós temos que reconhecer que somos ainda limitados no entendimento do Evangelho, mais se amplia os desafios. E nós não vamos falar hoje
para desanimar, ao contrário, porque o Evangelho, acima de tudo, é esperança, é confiança nas leis de Deus. Mas as nossas reflexões, tiradas do próprio Evangelho, nos alerta acerca dos grandes desafios que nos aguardam. Nessa busca constante, este ano tracei um propósito de reler as obras históricas de Emmanuel, desde há 50 anos atrás, há 2000 anos atrás, até chegar em Renúncia. Uma característica particular desta literatura gira em torno dos desafios para todos os personagens destes livros. E não trata apenas da compreensão. A compreensão do Evangelho, o que de imediato nos chega, diríamos que é a mais fácil das aquisições. Mas a minha percepção que o Evangelho só está hoje conosco porque os corações, acima de tudo, foram tocados. E os corações tocados mudam a forma de ser. E é o objetivo essencial do Evangelho. Claro que nós temos uma literatura, e há 2000 anos o homem busca compreender a essência do Evangelho. Tanto é desafiador que Jesus mesmo prometeu: eu vos enviarei o Consolador prometido, aquele que vos acompanhará pela eternidade. Então ele já sabia naturalmente que a grande maioria da humanidade não iria compreender a essência do Evangelho. Interessante que até o desencarne de Jesus, os próprios discípulos não compreendiam, no relato do próprio Cristo. Aqueles que convivem comigo, nem eles que dizem os meus seguidores, não fazem o que eu digo. Lógico que depois de amadurecer no convívio e comércio, estas almas sentiram-se tocadas na essência e começaram aí sim as grandes transformações. Quando chegamos no livro Renúncia, nós ficamos impactados com alguns dos personagens. Dentre eles, Alcione, um espírito que já era, naquela época, merecedora de viver nas dimensões mais elevadas do que a dimensão da Terra. Então imaginemos esse espírito no exercício do amor, diante de um amor que ficou, se predispor a voltar à Terra, contestada pela maioria dos amigos daquela constelação. Eu fico imaginando o tamanho do sacrifício ou do desafio que é colocarmos em prática a essência do Evangelho, que a grande maioria ainda não tem a maturidade para compreender, e nem muito menos para colocar em prática. Allan Kardec, ele fala que o espírito é reconhecido pelo esforço. Então não tem nada de facilidade. Se é uma coisa proposta pela doutrina espírita, é nos retirar da ilusão. Em termos de conquistas espirituais, não existem facilidades. Não é suficiente nos colocarmos no movimento cristão espírita.
Isso por si só não basta. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele implementa, que ele faz, no tocante à transformação íntima, vencendo assim as suas más tendências e más inclinações. Toda vez que eu leio uma frase dessa, eu me lembro das bem-aventuranças, na sua primeira bem-aventurança. E aí começa o grande desafio. Porque não há como se transformar se não identificar em você aquilo que tem que ser transformado. E para isso é necessário começarmos a desenvolver esta primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os simples, os humildes, aqueles que reconhecem e que têm a capacidade de voltar para si e olhar-se por dentro. Deus estava fazendo um levantamento, claro que eu não vou ler, mas a partir da questão 100 de um livro dos Espíritos, nós vamos ver a escala espírita, demonstrando o tamanho do desafio, começando a entender aonde nós estamos nesta escala, e não precisa nem sair da gente mesmo. É só fazer uma auto-reflexão, é só olhar um pouquinho nas nossas relações, no vizinho, na sociedade na qual nós nos encontramos, que nós vamos perceber que nós não nos encontramos ainda na segunda ordem dos espíritos bons. Ainda a sua grande maioria se encontra na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que tem como característica o mal sobrepondo ao bem, predominância da matéria sobre o espírito. Quando nós começamos a refletir sobre isso, muitas das vezes negamos, como eu tenho certeza que alguns aqui estão dizendo. O mal não sobrepõe o bem, no meu caso. Mas basta nós olharmos a sociedade na qual nos encontramos, que nós vamos ver que estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Todos os índices, eu estou falando em termos de humanidade, de violência, de aborto, de criminalidade, de eutanásia, de suicídio, isso vem se intensificando, que não dá nem para a gente quantificar. Isso é uma sinalização como nós ainda em termos de humanidade estamos doentes, e quanto temos que fazer para sanar estes males a partir de cada um de nós. Segundo algumas estatísticas, 20% da população humana se encontra em estado de depressão ou de doenças demenciais, doenças da mente, falta de educação no campo das emoções. Paremos para pensar. São 2000 anos que essas verdades nos procuram, mas que exige, além do entendimento, uma aplicabilidade no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. A ignorância das leis naturais prevalece no mundo de hoje, apesar de 2000 anos de esforço e de estudo das ciências, das filosofias e das próprias religiões. Na segunda ordem, para resumir, nós vamos encontrar o desejo do bem. Aí é quando nós começamos a acelerar o processo. Ou seja, todos aqueles que de alguma forma desenvolvem em si um sentimento de fraternidade,
E aí eu lembro da passagem de Kardec: fora deste bem, deste desejo, não existe salvação, não existe libertação. O processo de libertação começa não com a compreensão, ajuda-nos, mas começa quando nós alimentamos o sentimento de sermos úteis no meio em que somos inseridos. Na segunda ordem, os espíritos bons se caracterizam por compreenderem Deus e o infinito. Não os move o orgulho, o egoísmo, a ambição. Não experimentam o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme e fazem o bem pelo bem. Essas narrativas só se tornam importantes quando nós começamos a refletir, voltando a nossa atenção para dentro. Pergunto a todos aqueles que aqui se encontram, com humildade: nós nos movemos intimamente ainda pelo orgulho, pelo egoísmo? Será que nós não temos ambição outra que não o poder, a posse das coisas que são passageiras? Façamos essa reflexão. Será que nós ainda temos algum rancor? Já perdoamos 70 vezes, 7 vezes? Será que não temos inveja para os casais? Ciúme? Se houver naturalmente a humildade em reconhecer nossos erros, nós vamos perceber claramente que nós ainda não fazemos parte desta segunda ordem. Nós fazemos parte da primeira ordem, que são os espíritos ainda imperfeitos. Na terceira ordem, só veio um para mim. Quando nós chegamos a refletir quem é Jesus e sua grandeza, aí nós começamos a entender o tamanho do desafio. Segundo os Espíritos, quando nós chegarmos a concluir esta etapa, eu estou falando do mundo de provas e expiações, aí sim nós estaríamos chegando no meio da caminhada. Está lá no livro dos Espíritos. Mas nós ainda não concluímos essa etapa. Ainda falta-nos muito. Apesar que existem alguns estudos que falam de 2057, onde se inicia um processo entrando numa nova era, tema de vários livros do nosso querido Divaldo. A nova era que se aproxima. Mas esta era pode demorar ainda muito tempo, em consequência da postura do homem, ou da postura de cada um de nós. Esses que fazem parte da segunda ordem visitam-nos aqui e acolá. E olha lá o que tem no livro dos Espíritos. Quando, por exceção, estes Espíritos encarnam na Terra, é para cumprirem uma missão de progresso. Missão de progresso essa que exige de cada um testemunhos. Não se trata apenas de provas e de expiações bem vividas. Trata-se de testemunhos. E aí não preciso ir muito além no nosso meio espírita. Alguns, como o próprio Francisco Cândido Xavier, viveu a vida em testemunho, vivendo as suas provas, mas em plena doação aonde ele se encontrou. É claro que isso são exceções. E assim Divaldo, e assim Madre Teresa de Calcutá, e assim Buda,
em toda a orbe terrena, a bondade e a misericórdia divina permite que esses bons espíritos sirvam de instrumento, de exemplo. Aí é quando nós começamos a entender o propósito do Evangelho. Porque não é suficiente apenas viver as nossas provas resignadamente. Isso faz parte do nosso processo. Mas a exigência é muito maior. Começamos por testemunhar como pai, como mãe, como companheiro e companheira. Testemunhos que exigem de nós um compromisso de paciência, dedicação, coragem. Porque nós vamos encontrar com toda certeza muitos desafios para conduzir, por exemplo, a vida de um filho, respeitando o nível, a maturidade e a individualidade dele, mas sempre atento para ser um pastor indutor daquela ovelha, tal qual Jesus, quando esteve conosco, assim será hoje. Muito bem. Portanto, a verdade que poderíamos entender ser o Evangelho não é o livro que nós estamos tratando, é a verdade que nos traz, e a verdade que foi vivida pelo autor do Evangelho, que é o Mestre. Portanto, esse Evangelho é um roteiro, segundo Emmanuel, para a ascensão de todos os espíritos em luta. E eu enfatizo aqui algumas palavras que são necessárias. Nós estamos em ascensão, mas só ascende, só evolui, só cresce aqueles que estão em luta. Em luta a favor de quem? De nós mesmos. Não é contra ninguém. É a favor de nós mesmos. Conforme Kardec fala, avaliando-nos sempre constantemente. E o Evangelho é uma pérola, uma atrás da outra. Orar e vigiar constantemente para que tu não caias em tentação. Vigiar constantemente, segundo alguns autores, vem antes de orar. Antes de orar, vigia. Mas é vigia você. O que você está sentindo? E não tem nada de mal sentir o mal. As tentações que nós ainda alimentamos. Ou não? Aqui a acolá está Josemar, acabrunhado, triste. Como diz o meu amigo Flávio, macambúzio. Às vezes, perguntando o que foi que eu fiz, ou se colocando na posição de existe alguma injustiça. Quantas e quantas vezes eu não me pego nessa situação? Vamos para o Evangelho é um bálsamo que nos puxa da ilusão que estamos e diz assim: ninguém, em absoluto, é vítima de ninguém. Isso é duro. Por isso que muitas vezes o Evangelho nos confunde. Sim, porque durante muito tempo estávamos acostumados a colocar a carapuça de vítima, quando na verdade nós somos vítimas de nós mesmos. Quantos e quantos tempos foram passados e nós alimentamos, inclusive hoje, inclusive no meio espírita, que não é diferente de outro, fora da caridade, fora do bem que podemos exercer, não existe evolução. É simples assim. E para se fazer o bem a quem quer que seja,
É necessário que esse bem seja construído intimamente, porque ninguém dá aquilo que não tem. O reino de Deus já está conosco. Somos herdeiros da felicidade. Agora, é preciso descobri-la. É preciso, como fala aqui Emmanuel, arregaçar as mangas e lutar. Prosseguindo, Emmanuel diz que o aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado, de sua aplicação, não é do seu entendimento. Porque se fosse do seu entendimento, era mais fácil. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Se eu perguntar, o que é que desejamos mais na vida? Felicidade. Sermos felizes. Não há felicidade sem luz interna. E não há como galgar essa felicidade se não arregaçarmos as mangas e fazermos o que é necessário fazer lentamente, porque a lei exige naturalmente tempo, como uma semente que se planta, que se cultiva, para aí sim mais na frente dar frutos. Não é ser imediato. Lá em Mateus, dá-se prosseguimento no Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada aí, mais uma vez, significando o quê? Luta. Jesus trouxe consigo a luta regeneradora. A espada simbólica do conhecimento interior. Daí o desafio, queridos amigos. Toda vez que nós entramos numa casa espírita, saímos com maior responsabilidade. Eis aí a espada. O que foi que eu fiz, o que foi que eu não fiz e que preciso fazer? A fim de que o homem inicie a batalha, mais uma vez. Batalha, é luta, é espada, é batalha, é desafio. Isso nos alerta que não existe facilidades no campo da transformação espiritual. Mas não precisa ser com dor, precisa ser com determinação. Como tudo na vida é conquistado com muito sacrifício. Sacrifício no sentido de sacro ofício, tornar santo aquilo que se faz. Batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel faz uma reflexão do texto de Lucas, versículo 44, que diz assim: cada árvore é conhecida a partir do seu próprio fruto. E a pergunta inicial é a seguinte: o que é que nós hoje estamos colhendo? E a resposta: tudo aquilo que é necessário para o nosso aperfeiçoamento. Se nós não estamos colhendo aquilo que nós desejamos, é porque com toda e absoluta certeza a semente que nós semeamos não foi boa. São coisas que a gente encara e, conforme o ditado popular, engole atravessado. Porque ninguém está colhendo nada que o outro plantou, em todos os sentidos: físico, emocional, afetivo, profissional, financeiro. Se contentem, porque nada mais, nada menos, hoje somos frutos de tudo aquilo que nós fizemos ontem, a não ser, tem uma exceção aí.
aqueles que estão em missão e testemunho, porque estes não estão colhendo aquilo que plantou, um exemplo claro do Mestre Jesus. Ele já tinha alcançado a evolução superior e que estava ali em testemunho. Ele precisava ser sacrificado, maltratado, desprezado, inclusive pelos seus próprios discípulos. Ele precisava exemplificar. E aí é que está o grande desafio. Além de colhermos aquilo que nós plantamos, nós deveremos testemunhar a gratidão que devemos ter a Deus por termos a oportunidade de darmos prosseguimento à nossa jornada evolutiva. No mesmo livro, Emmanuel nos diz o seguinte, na mensagem Espinheiros: o cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor. E aí vem a pergunta: Sebastião já despertou no campo do Senhor? Creio que sim. Não é por nada que ele me falou, é pelo esforço que nós vemos nas ações dele. Despertar no campo do Senhor, da mesma forma que Allan Kardec falou lá atrás, é se esforçar para fazer o máximo que podemos fazer. Nas mínimas coisas, não precisa salvar ninguém. Como lembra de Valdo, se esforce para se salvar. Nas pequenas coisas. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e a complexidade do trabalho. Às vezes nós ficamos realmente meio confusos diante do grande desafio. Foi por isso que há alguns minutos atrás eu falei que não desanimem diante da grandeza e da complexidade do desafio. Porque dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas fazem parte do contexto. Essas dificuldades, grande parte são nossas, mas a outra parte são dos outros que nós convivemos. Às vezes caímos por falha nossa, mas às vezes alguém empurra. Como é que você vai testemunhar? Como é que você vai desenvolver a paciência e a tolerância se não está sendo instigado a isso? Então isso é feito no músculo que precisa de movimento para se manter ativo. A partir do momento que o músculo cessa, 30 dias ele começa a recolher, a atrofiar. Então por isso a necessidade de muitos tropeços, muitos cipoais, ervas daninhas no caminho, que é para nos ensinar. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Não se pode naturalmente colher uvas, senão de videiras, se é que você plantou. Mas se você não plantou uma semente de videira, prepare-se, porque o fruto será correspondente à semente que você plantou. Tem duas vertentes para entendermos isso. Libertadora, porque nós vamos ter nas mãos a responsabilidade de mudar os nossos destinos. E a outra, ficar preso, como muitas pessoas se encontram, terceirizando responsabilidade. A doutrina espírita veio no momento certo para que a gente mude os conceitos da essência do Evangelho.
que não basta compreender nem a doutrina, nem o Evangelho, sem se esforçar para colocar em prática a sua essência. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? O que Emmanuel está falando aqui é o que Jesus falou para os sacerdotes da época, os sepulcros caiados, aqueles que em determinados postos e condições se achavam melhores do que os outros. Mas nós podemos trazer essa mesma realidade para a atualidade. Eu sempre falo nos nossos estudos, nós temos um estudo na quarta-feira, né, Camilo? E nós temos aproximadamente 35 pessoas. E eu sempre falo para os meus amigos, o primeiro ponto para que você comece a mudar é conhecer o que tem que mudar. E eu falo para os meus amigos que eu sou pavio curto. Meu pavio é muito curtinho. Mas imagina, sem a doutrina espírita, ele era menor ainda. Quando eu falo isso, a maioria fica rindo, confirmando, né? Eu digo, qual é o primeiro erro de tudo isso? É que vocês estão me julgando. Façam a avaliação do próprio pavio, porque o meu pavio cabe a mim avaliar. E nesses 30 anos, eu já alonguei o meu pavio um pouco, preciso alongar mais. E isso assim resume todas as outras conquistas em termos de virtude: paciência, a tolerância, a compaixão. Trata-se de uma mensagem que fala dos desafios do Evangelho. E ele continua Emmanuel. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, pelos espinheiros, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas. Aí vem a consolação, que ninguém está desamparado dos seus desafios. Não estamos à mercê das intempéries. O bem e o amor dirigem os universos. Imagina, tem um pastor que sabe da necessidade de cada ovelha e dos desafios que cada ovelha tem para superar. O discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre e dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Como é o final da frase? Que eu vos aliviarei. É diferente, porque muitas pessoas acham que ele vai tirar todo o peso da nossa responsabilidade, quando na verdade existe inúmeras ferramentas para que nós possamos concluir a nossa etapa existencial, porque existe um programa a ser cumprido antes de reencarnar. Parte dele nós escolhemos, a outra parte não temos ainda maturidade para escolher. E aí quem escolhe? A providência divina, com os nossos mentores espirituais. Vamos fazer um exercício. No campo do amor, talvez o maior desafio é você amar aquele que lhe fere, né? Perdoar aquele que lhe ofende. Vamos supor
que nós estivéssemos num curso na espiritualidade, nos preparando para reencarnar. Vamos escolher o pai, a mãe, os irmãos, o corpo, a profissão, o arcabouço da nossa encarnação. Muito bem. Os irmãos. Coloque na sua cabeça uma pessoa que você tem muito pouco afinidade hoje. Para não dizer outra coisa. Para não dizer antipatia e para não dizer raiva, mágoa. Não precisa falar. Diga para você mesmo. Muito bem. Vão lhe perguntar: você gostaria de ter quem como mãe, como pai, como filho? Quantos pais, quantas mães nós temos aqui? Você teria coragem de eleger esses que você tem antipatia para amá-lo, para ter tolerância com ele? Pode dizer sinceramente. Não? Pois é. Aí vem a espiritualidade e diz assim: meu filho, você precisa crescer. Você vai reencarnar e ter este espírito como parente. Seja lá filho, irmão, companheiro. Aí a gente, quando encarna, diz assim: Senhor, foi que eu fiz. A misericórdia divina lhe dando a oportunidade de você ressarcir ou desenvolver virtudes. Quando chega nos nossos braços, que coisa linda! Deixa ele crescer. Porque naturalmente nós vamos termos que reajustar. E assim é a lei da vida. Não falta misericórdia, apesar de existir justiça. A justiça não está acima do amor e da misericórdia divina por todas as suas criaturas. Ou seja, isso significa dizer que todo desafio que você tem é possível superar. Se não superar de uma única existência, porque às vezes o débito é grande, ele parcela. Aí a gente cumpre com o dever dessa. Depois vem outro, mas cumpra agora. A misericórdia divina ainda é imensurável para todos nós. Eu me lembro de uma passagem, eu tenho até aqui hoje. Tinha, né? É? 8h30? Tá. Eu lembro de uma passagem desta série, e eu já reproduzi isso várias vezes nas nossas palestras, The Chosen, os escolhidos. Alguém já está na 4ª temporada. Tem uma passagem que é significativa e que fala da dificuldade da criatura humana. Dentre elas, Pedro e Mateus. Mateus, cobrador de impostos. Pedro, o escolhido. E existia uma rixa entre eles, até porque Mateus perseguia de alguma forma, cobrando os impostos dos pescadores. E aí Pedro naturalmente ficou magoado. Coisa bem comum a todos nós. Chegou um momento em que Pedro, que era Simão, deixou de ser Simão, passou a ser Pedro, pela responsabilidade concedida por Jesus de guiar aquele grupo. Muito bem. E aí os dois quase que não se falavam, apesar de estarem próximos do mestre. Olha o desafio. Tanto Mateus quanto
Jesus diante dessa dificuldade de ambos. O primeiro deles foi Pedro. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem? Foi quando Jesus falou, não apenas 7, mas 70 vezes 7. E aí um conversava com Jesus, fazendo a relação negativa do outro. Aí Mateus falou, o Senhor, você vê como ele me trata? Aí chegava Pedro, Senhor, ele quase que deixou nós falidos. E Jesus, com muita paciência e dedicação, perguntou primeiro a Mateus, Mateus, com sinceridade de propósito, você não acha que Pedro tem razão? Faça uma autoavaliação. A família dele ia passar fome por sua causa. Não fuja desta autoavaliação. Aí ele caiu em si. Coisa boa é quando cai em si. Cair em si é quando cai a ficha. Quando nós estamos predispostos a nos autoavaliar, esquecendo o outro. Porque a competência da avaliação do outro é do outro. Aí Jesus fala, a causa não é só a cobrança de imposto. A causa é anterior a isso. Nos remonta outras existências. Então aqueles que estão nos cobrando hoje, é algum débito que nós temos com ele ontem. E a gente tem que dar alegre pela oportunidade de ressarcir o duplicado. Muito bem, depois disso, apaziguado a coisa, foi Mateus que foi pedir desculpas a Pedro. Como Pedro não falava com ele, ele olhou, isso é a cena, tá? Olhou para Mateus, não falou nada e saiu. Eu fiz uma reflexão dessa passagem, porque é como se dissesse assim, Senhor, agora a vez é tua. Eu fiz minha parte. Eu reconheci o meu erro, pedi desculpa e perdão. Agora é contigo. Ele não disse isso. Eu só fiz uma análise. E Pedro saiu irritado. Foi embora. Botou a consciência no travesseiro e começou a refletir. Não conseguiu dormir, porque a consciência cobra. Acordou no outro dia, determinado a dar um ponto final naquele desafio, porque ele não estava enfrentando Mateus, ele estava enfrentando seu orgulho. E eu posso apontar para mim assim, eu tenho que enfrentar meu orgulho. Estava todo mundo. E aí Pedro entrou na cena, não falou nada, todo mundo ficou olhando assim, ele vai agora bater em Mateus. Todo mundo armado. Intimamente, né? Não era armado de arma. Chegou de frente de Mateus, vamos esquecer tudo o que nos atrapalha. Deu um abraço, Mateus chorou de um lado, ele chorou do outro, e assim devem ser as coisas. Então o grande desafio não é enfrentar quem quer que seja, como Joana de Ângeles fala para o nosso querido Divaldo. O grande desafio é você enfrentar os seus males. Eis aí a essência da doutrina espírita que revive o Evangelho. E como exemplo, ele fala aqui, o Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Estes espinheiros são estímulos, são oportunidades.
Então, em vez de dizer assim, castigos, penalidades, afirmemos oportunidade. Isso muda muita coisa, porque nada mais, nada menos, a nossa existência está preenchida de oportunidades de sermos melhores. Se hoje é impossível colhermos a uva, que é a vindima, ataquemos o chão duro das adversidades, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrima, e, se possível, um sorriso no rosto. Sebastião, eu sei que é duro. Tu fica dizendo assim, Ave Maria, quanto eu tenho que me superar. Mas essa é a nossa destinação. Eu queria deixar aqui um carinhoso abraço a todos os trabalhadores dessa casa, que me dá a oportunidade de revisitar, a oportunidade de estudar, a oportunidade de falar dessas verdades, mesmo que elas estejam distantes da nossa vivência, mas se temos alguma certeza que nós chegaremos lá um dia. Um abraço no coração de todos e de